O sussurro do corpo seco. As noites em Pocrane eram envoltas em mistério e silêncio, com o vento sussurrando segredos nas árvores antigas. No centro da cidade, histórias sobre o corpo seco eram contadas com temor, especialmente entre os mais velhos. Diziam que ele era o espírito de um homem que, após ser injustamente condenado à morte, vagava pelas matas em busca de vingança. Ao ouvir as histórias, a jovem Ana, uma moradora curiosa, se sentiu atraída por aquelas lendas que tanto fascinavam e assustavam os habitantes. Certa noite, enquanto caminhava com amigos, Ana ouviu um sussurro vindo de uma mata próxima. Com o coração acelerado, decidiu se afastar do grupo e investigar. A floresta, coberta por uma densa neblina, parecia viva, com os troncos das árvores contorcendo-se como se tentassem proteger um segredo sombrio. À medida que avançava, Ana sentiu um frio inexplicável, como se algo a estivesse observando. A curiosidade a levou mais fundo na mata, até que ela avistou uma figura ao longe, envolta em sombras. A imagem era indistinta, mas seus olhos pareciam brilhar com uma luz própria, penetrando na escuridão. Ana hesitou, mas o desejo de descobrir a verdade a impulsionou a se aproximar. Ao se aproximar, a figura começou a se formar, revelando um corpo pálido e desfigurado, como se a carne tivesse sido consumida pelo tempo e pela dor. Quem se atreve a invadir meu descanso? O corpo murmurou, a voz ecoando como um lamento perdido entre as árvores. Ana paralisou, o terror tomando conta de seu corpo. Lembrou-se das histórias que ouvirá sobre aqueles que cruzavam o caminho do corpo seco, nunca mais sendo vistos novamente. Mas, em vez de fugir, ela sentiu uma estranha conexão com aquele espírito atormentado. Eu sou Ana, ela respondeu, a voz tremendo, e vim em busca de respostas. O corpo seco observou-a com um olhar profundo e triste. As respostas estão na dor que carrego, Ana. O homem que me traiu ainda vive, e sua maldade não será esquecida. Ana sentiu uma onda de empatia. Ela queria ajudar, mas como poderia? Ao entender a gravidade da situação, a jovem decidiu que precisava investigar mais sobre a história do homem que havia causado tanta dor. Determinada, Ana voltou para casa, mas o olhar do corpo seco a acompanhou em seus pensamentos. As lendas se tornavam cada vez mais reais, e a conexão que sentia com aquele espírito a empurrava para um destino incerto. Nos dias seguintes, ela começou a buscar informações sobre o passado do corpo seco e a injustiça que ele havia sofrido, disposta a descobrir a verdade e ajudar a libertar sua alma atormentada. Enquanto isso, o vento continuava a sussurrar pela cidade, levando consigo as lembranças de um tempo esquecido. Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O mistério do corpo seco a chamava, e ela estava determinada a descobrir o que havia por trás daquele espírito que vagava eternamente pela floresta. Ana se tornou uma investigadora involuntária, mergulhando nas histórias e memórias da cidade. Conversou com os mais velhos e leu antigos registros, buscando pistas sobre a vida do homem que se tornará o corpo seco. Descobriu que ele se chamava Joaquim, um camponês que fora injustamente acusado de um crime que não cometera, uma tragédia que havia marcado a cidade há décadas. O homem que o havia traído era um poderoso fazendeiro, temido e respeitado, que manipulou a situação em seu favor. Com cada nova informação, Ana sentia o peso da dor de Joaquim se misturando com a sua própria. Ela entendia que sua missão era não apenas ajudar o espírito, mas também trazer à tona a verdade sobre o que havia acontecido. Mas, à medida que se aprofundava na história, sentiu uma presença estranha, como se algo a observasse nas sombras, esperando o momento certo para agir. Uma noite, enquanto revisava os registros em sua casa, Ana teve uma visão. A sala ficou envolta em uma luz tênue e ela viu Joaquim, não mais como um corpo desfigurado, mas como um homem vibrante e cheio de vida. Ele olhou diretamente em seus olhos e sussurrou: "Você está chegando perto, Ana. A verdade está escondida onde o medo reina." A visão a deixou inquieta, mas também determinada. Havia algo mais que precisava descobrir. Nos dias seguintes, Ana começou a investigar a antiga fazenda do fazendeiro, agora abandonada e tomada pela vegetação. O lugar tinha uma aura sombria, e cada passo que dava parecia ecoar os lamentos do passado. Assim que entrou na propriedade, ela sentiu a presença de Joaquim mais forte do que nunca, como se ele estivesse guiando-a.
Enquanto explorava os cômodos empoeirados, encontrou um diário escondido em uma gaveta. As páginas do diário revelaram a verdadeira história por trás da traição. Joaquim havia descoberto um esquema do fazendeiro para roubar terras de famílias locais e, ao confrontá-lo, selou seu destino. O fazendeiro, temendo ser desmascarado, o acusou falsamente de roubo e o entregou à justiça. Ana leu as palavras do diário com a respiração suspensa, entendendo que a vingança não era o único motivo pelo qual Joaquim vagava sem descanso. Com o diário em mãos, Ana percebeu que precisava de provas concretas para expor o fazendeiro e libertar Joaquim de seu tormento. Ao sair da fazenda, o céu escureceu, e a atmosfera tornou-se pesada. Uma tempestade se formava, e os ventos uivavam como se refletissem a fúria acumulada ao longo dos anos. Ana não se deixou intimidar. A luta por justiça estava apenas começando. No caminho de volta, uma sombra passou rapidamente por ela, e Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se o próprio espírito da floresta estivesse reagindo à sua busca. O medo a consumia, mas a coragem de Joaquim a inspirava a seguir em frente. Ao chegar em casa, ela decidiu que no dia seguinte reuniria a comunidade para compartilhar o que descobrira. As vozes que antes tinham medo de falar agora se tornariam aliadas. Ana sabia que, juntos, poderiam quebrar o ciclo de silêncio que protegia a injustiça. A conexão entre ela e Joaquim se tornava cada vez mais forte, e, com isso, a determinação de trazer à luz a verdade aumentava. O corpo seco poderia finalmente descansar em paz, mas primeiro, a batalha contra o medo e a opressão precisava ser vencida. No dia seguinte, Ana organizou uma reunião na praça central de Pocrane, convocando os moradores da cidade para compartilhar suas descobertas. O ar estava pesado de expectativa e temor. Ana subiu em uma caixa de madeira para falar, e os rostos ansiosos a encaravam. Ela contou a história de Joaquim, os horrores da traição e a verdade que havia descoberto no diário do homem. A princípio, houve murmúrios de descrença. Muitos não queriam reviver os traumas do passado. Mas a paixão e a sinceridade de Ana começaram a tocar seus corações. Gradualmente, o medo se transformou em coragem. Várias pessoas se levantaram, compartilhando suas próprias histórias de injustiça e lembranças do passado. A cidade estava despertando, unindo-se em uma voz contra a opressão. Ana, sentindo que a hora de agir chegava, convocou uma reunião com os líderes da cidade, incluindo o próprio fazendeiro, que ainda detinha influência sobre muitos. Ela não sabia o que esperar, mas a coragem a impulsionava. A tensão no ar era palpável, e todos os presentes sentiam o peso da história que estava prestes a se desenrolar. Quando chegou o dia do confronto, Ana levou o diário e outros moradores para a casa do fazendeiro. Ele os recebeu com um sorriso arrogante, mas assim que Ana começou a falar sobre Joaquim, a expressão dele mudou. As verdades ocultas começaram a vir à tona, e as histórias de traição e injustiça se espalharam como um incêndio. O fazendeiro tentava negar tudo, mas as provas eram contundentes. A comunidade estava unida, e os moradores, que uma vez se sentiram impotentes, agora exigiam justiça. Com o apoio da cidade, Ana apresentou o diário e as evidências. A resistência do fazendeiro começou a ruir sob a pressão, e a verdade começou a brilhar. Ele percebeu que não poderia escapar de suas ações, e o peso do passado começava a cobrar seu preço. Nesse momento de revelação, Ana sentiu a presença de Joaquim ao seu lado, como um espectro de esperança. Ele estava ali, guiando-a, apoiando-a em sua luta. Assim que o fazendeiro foi confrontado com a realidade de suas ações, algo inesperado aconteceu. O espírito de Joaquim começou a se materializar, uma luz emanando de seu corpo pálido, como se estivesse finalmente sendo libertado das correntes que o prendiam. Com lágrimas nos olhos, Ana viu Joaquim se libertar, sua essência se elevando em direção ao céu. A comunidade estava em silêncio, maravilhada, enquanto o corpo seco finalmente se despedia de sua dor. A transformação do espírito simbolizava a libertação da cidade de um passado sombrio e opressivo. Joaquim havia encontrado paz, e a cidade poderia finalmente seguir em frente. Depois de derrotar o fazendeiro e trazer à luz a verdade, Pocrane começou a se curar. As vozes que antes estavam caladas agora ressoavam em harmonia. Ana se tornou um símbolo de coragem, e a lenda do corpo seco se transformou em uma história de superação e justiça.
O legado de Joaquim continuaria a viver nas memórias da cidade, um lembrete de que a verdade sempre prevaleceria, mesmo nas noites mais escuras. E assim, a neblina da floresta finalmente se dissipou, revelando um novo amanhecer em Pocrane, onde as almas atormentadas poderiam descansar em paz. A luta de Ana e Joaquim havia conectado não apenas os mundos deles, mas também toda uma comunidade, provando que o amor e a verdade têm o poder de vencer a escuridão.